Paz do Senhor, amados, aqui é o pastor José Veríssimo, pastor do Templo Sede da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Santa Cruz da Serra, igreja presidida pelo nosso pastor Eliseu da Rosa Cadena. Estamos aqui mais uma vez trazendo um vídeo para edificar a sua vida. Hoje eu queria compartilhar com vocês sobre o livro do profeta Jonas, uma história que todos nós conhecemos, mas podemos tirar daqui grandes lições para a nossa vida. Eu queria ler aqui o texto que fica no capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Os irmãos conhecem a história de Jonas, a qual ele recebeu uma incumbência de apregoar a uma cidade chamada Nínive, e por ele entender que aquela cidade ela não merecia a misericórdia e o cuidado de Deus, ele então toma a decisão de ir para outro lugar, que nós conhecemos como Tarsis, que é a atual Espanha. Por isso, a partir deste momento da sua desobediência, ele passa por todo um processo, fazendo com que Deus permita que se levante uma grande tempestade. E a história você já conhece. Ele é jogado no mar e é engolido por um grande peixe, e então ele é vomitado por esse peixe, e ele caminha um caminho de 3 dias até a chegada a Nínive. E ao chegar lá, ele começa a pregoar. Está lá no versículo 4 do capítulo 3, dizendo assim: Começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, e dizia: Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E esta palavra foi suficiente para gerar um avivamento e um arrependimento diante de todo o povo, do rei até as crianças. E por conta desse arrependimento, Deus então muda o cativeiro daquela cidade. E o interessante, e o que eu queria ressaltar diante dessa palavra, é o sentimento de Jonas em relação ao arrependimento da cidade de Nínive. Embora todos conheçam que Nínive era uma cidade muito cruel com os seus inimigos, porém estava ali debaixo da misericórdia de Deus, onde Deus decidiu não mais destruir aquela cidade. E por conta disso, Jonas, ele teve o sentimento que às vezes nós que estamos aqui criticamos e temos, na verdade, os mesmos sentimentos. Sentimento em que cria-se em nós um alto senso de justiça e às vezes queremos ser mais justos do que o próprio Deus. E ele se sentiu ali ofendido porque aquela cidade, para ele, não era merecedora do perdão e da graça de Deus. E por conta disso, Deus dialogou com Jonas e também fez com que ele passasse ali por algum processo que eu queria fazer vocês entenderem aqui. Queria que vocês lessem juntamente comigo. E diz assim: E aconteceu, versículo 8, que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: É acaso razoável que assim te enfades por causa de uma boboreira? E ele disse: É justo
que me enfade a ponto de desejar a morte? Versículo 10. E disse o Senhor: tivesse compaixão da borboreira, na qual não trabalhaste, nem o fizeste crescer, que em uma noite nasceu, em uma noite pereceu. E não eis de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Ou seja, o texto e o livro termina com essa frase, esse diálogo entre Deus e Jonas. Ou seja, Deus fazendo com que Jonas pudesse entender que ele estava dando muito mais valor a uma planta que estava trazendo para ele algum benefício, mas ele não teve o trabalho de plantar, e no outro dia Deus então manda um vermezinho a destruir aquela planta, fazendo com que ele ficasse indignado. Então Deus tenta mostrar para ele que era muito mais importante as pessoas do que as coisas. Isso é um sentimento que nós temos diariamente, um sentimento que se nós permitirmos, isso faz parte da nossa vida. Nós às vezes julgamos ou dizemos quem deve ou quem não deve, quem é merecedor ou quem não é merecedor. Vocês se lembram do filho pródigo? Todo mundo sabe. Mas vocês se lembram também do irmão do filho pródigo? Aquele que não saiu da casa do pai, porém, quando viu o seu irmão retornando, ao invés de se alegrar, se indignou, assim como Jonas, achando que era injustiça do pai receber depois de tudo aquilo que o seu irmão fizera. Talvez nós tenhamos este mesmo sentimento. Às vezes julgamos, às vezes queremos praticar as nossas justiças, que não servem de nada, porque a nossa justiça ela é como trapo de imundícia. Por isso que você deve buscar a presença do Senhor, porque a presença do Senhor ela te coloca no eixo. A presença do Senhor ela te coloca na posição que você saiu. Se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, aonde você estaria? Aonde eu estaria? E esse texto, ele vem nos alertar esse sentimento que faz parte do ser humano. O sentimento de julgar, o sentimento de apontar, o sentimento de definir quem é merecedor ou quem não é merecedor, quem tem o direito ou quem não tem o direito. Não, nós não temos essa capacidade. Por isso que neste momento, eu queria fazer você refletir de que somos fruto da graça e da misericórdia de Deus. Somos frutos de um amor incondicional. Somos frutos de um amor que nós não merecemos. Por conta disso, nós temos que aprender a entender que tudo aquilo que Deus faz é bom. Tudo aquilo que Deus ele fala é o melhor, porque a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Aprenda com o Senhor. Se esvazie de você mesmo, se esvazie do seu ego, se esvazie das suas prepotências, das suas arrogâncias e se converta ao Senhor. Se volte a Deus e se humilhe ao Senhor. E você vai ver a resposta de Deus sobre a sua vida. Que você possa ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Como diz lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Deus te abençoe. Muito obrigado e até a próxima, querendo Deus.